Então, turma, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui essa parte do conteúdo hoje, que estava programado para a gente ver, e aí no final da aula a gente vê aquelas duas questões, certo? Da última atividade. Então, quem estiver com o seu livro aberto aí, eu quero que vocês acompanhem a partir da página 85. Eu coloquei aqui em PDF para a gente observar, mas eu gostaria que vocês acompanhassem aí no livro. Então, nessa parte aqui relacionada com as máquinas térmicas, existe um apêndice que está aí na página 85, que é relacionado com o que é chamado aqui no estudo da termodinâmica de ciclo de Carnot, certo? Então, essa análise que é feita, gente, ela é feita através de um diagrama ou de um gráfico que relaciona a pressão pelo volume para um ciclo. Aí você vai perguntar, professor, pressão e volume de quê? Então, vamos lá, vou botar aqui trazer aqui o quadro. Ó. Basta que você imagine esse pistão aí, certo? Imagine que aí você tem um dos tempos de um dos pistões do motor de um automóvel, por exemplo, certo? Então, esse pistão ele sobe e desce com a expansão e compressão de um gás ou de ar. Ó, esse ar que está aqui, certo? Ele se expande e é comprimido. E aí isso, né, como ele está ligado ao eixo nos pneus, isso vai produzir uma rotação nos pneus, certo? Então imagine esse movimento aí. Então, cada ida e vinda desse pistão, certo? A gente vai ter aí um ciclo. Lembrando que esse ar que está aí, esse gás, ele tem um volume e ele fica submetido a uma pressão, certo? Então a ideia é essa aí. Então vamos analisar sempre tendo em mente o movimento desse êmbolo, desse pistão aí, certo? Então vamos lá, na seção 3.7, vimos que as máquinas térmicas operam em ciclos. Então essa história do ciclo, você entenda como sendo esse movimento de ida e de vinda do pistão. Então opera em ciclo, ou seja, retornam periodicamente às condições iniciais. Veremos agora como as transformações que constituem um ciclo são representadas em um diagrama da pressão pelo volume. Pressão e volume de quem? Do gás, né, que está preso ali dentro do êmbolo, certo? Então, o que é essa transformação? A transformação é a mudança de estado do gás. Estava num estado inicial, sob uma determinada pressão e volume, e vai para um estado final, em que você vai ter uma nova pressão, um novo volume. Beleza? Então, entenda dessa forma. Então, vamos lá, continua aí no texto. Consideremos um gás no estado inicial, com volume inicial. Então, gente, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Não está aqui. Então, vamos lá. Consideremos um gás no estado inicial, com volume VI, que é o volume inicial, expandindo-se, certo? Ó, expandindo-se até atingir o estado final. Então, gente, é esse pontinho aqui, ó. Esse ponto no gráfico, ele tem, ó, ele corresponde a uma pressão inicial, certo? E tem um volume inicial. O volume é aqui no eixo horizontal. Então, meço as pressões aqui, certo? E meço os volumes aqui embaixo, certo? Do mesmo jeito aqui, ó, volume final, e aqui no gráfico, ó,
no eixo vertical, eu tenho a pressão final, certo? Ok, então, a gente tem essa situação aí, né? Então, ele se expande, aí veja que na expansão, certo? O que acontece com o volume? Expansão, gente, aumento. Então, o gás se expande lá dentro do êmbolo. Então, aumenta o volume dele. Ao mesmo tempo em que a pressão também aumenta. Então, veja que eu tenho um estado inicial e o gás, ó, siga essa seta aqui, ó. Basta seguir essa seta. E o gás, ele vai alcançar um volume final. Então, eu tenho esse primeiro movimento aqui, de expansão do gás. Suponha que a pressão do gás tenha variado. Justo, é o que a gente está observando aqui, né? Aqui, ó, tinha uma pressão inicial, foi para uma pressão final. Então, sendo assim, né, como está mostrando aí no diagrama, você não tem uma pressão constante. Ou seja, a transformação ela não é isobárica. Porque a gente viu em uma das nossas aulas que a transformação de um gás é isobárica quando a pressão ela não varia. Ou seja, quando a pressão permanece a mesma. Aqui não é o caso, né? Você vê que a pressão ela aumentou. Ela passou de um valor inicial para um valor final. Então, o trabalho realizado pelo gás nessa expansão, ele não pode mais ser calculado por essa fórmula aqui, ó. Ou seja, a gente só vai poder calcular o trabalho calculando essa área aqui, ó. Então, eu vou ter, ó, que calcular essa área. Certo? Ó. Veja que essa área, ela te dá uma figura geométrica que é aproximadamente parecida com um trapézio. Então, por esse diagrama, eu calculo o trabalho que é realizado pelo gás. Quando eu digo trabalho, gente, é isso aqui, ó. O gás se expandiu e empurrou o êmbolo, certo? O gás se expandiu e empurrou o êmbolo. Então, ele realizou um trabalho. Qual foi o trabalho do gás? Empurrar esse êmbolo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos por partes aqui, devagarzinho mesmo, para a gente entender essa história desse ciclo. Ciclo de Carnot. Beleza, então a área está aqui calculada, né? Então, vamos lá. Agora, considere que o sistema gasoso, a partir do estado final, retorne ao estado inicial, gente. Então, vai fechar o ciclo aqui, ó. Ele vai retornar para o estado inicial, por meio de uma transformação diferente da primeira, como está representado na figura. Então, veja, ó, aqui no diagrama, eu já vou ter uma outra linha, que eu vou puxar aqui, ó, do estado final, voltando para o estado inicial. Então, você vai desenhar essa linha aqui, ó, certo? Ou seja, você vai ter aqui, essa linha aqui vai estar representando o quê? Ó? Uma compressão, certo? Ou seja, primeiro o gás se expandiu, né? Houve uma transformação, uma expansão do gás, e depois uma outra transformação em que o gás é comprimido. Então, você pode observar aqui na figura, ó. Expandiu, seria a primeira linha, lá no gráfico, e foi comprimido o gás, certo? Dentro do êmbolo. Então, essa compressão, ó, você representa por essa seta do estado final para o estado inicial. Veja que agora eu tenho, certo? Ó, como é uma compressão, o gás que tinha um volume final, ele vai voltar para o volume que ele tinha antes, inicial, ou seja, esse volume vai reduzir, porque ele está sendo comprimido, está sendo prensado, certo? Então, eu vou ter uma outra área aqui, ó. Essa outra área é essa que eu estou desenhando aqui embaixo, ó. Certo? Isso aqui eu posso chamar, no gráfico, de área 2. Certo? Área 2. A2. Então, se eu calculo essa área, eu vou ter um novo trabalho. Certo? Ou seja, quando eu subtraio a área inicial, que é essa maior, pela área menor, que é essa de baixo, eu vou ter, ó, essa do meio,
o valor dessa área aqui do meio. Ou seja, eu vou ter o trabalho líquido que o gás realizou. Certo, gente? Então, aqui no texto, ó, vamos olhar aqui no texto. Nessa compressão, o gás realizará um trabalho negativo, né? Quando ele voltar aqui, ó, quando ele for comprimido, um trabalho negativo. Ou seja, é um trabalho externo que é realizado sobre ele, cujo valor é dado pela área nova, certo? O trabalho líquido, que eu vou chamar de tal, realizado pelo sistema, ao percorrer o ciclo, será dado pelas diferenças entre aqueles dois trabalhos realizados na expansão e na compressão, que corresponde ao valor da área limitada pelas curvas que definem o ciclo. Certo? Então, vamos lá. Para fixar, vamos lá. Eu vou deixar aqui o êmbolo, certo? Vou deixar o êmbolo, novamente. E ele está aí no movimento dele. Então, vamos pensar só num ciclo. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou desenhar o gráfico de novo. Não repare na minha figura. Ela vai ficar assim meio torta. Vou desenhar novamente o diagrama. Vou escrever que aqui eu vou colocar os valores de pressão sobre volume, ou pressão em relação ao volume, certo? Vou colocar alguns valores aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também, a partir do zero. Ó. O zero é nesse ponto aqui, certo? Então, vou marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Vou pensar aqui numa pressão inicial, que eu vou chamar de PI, certo? Para um volume inicial, que eu vou chamar de VI. Então, quando eu junto esses dois valores no meu gráfico, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Certo? Então, esse aqui é o estado inicial do meu gás. Então, imagine que ele está aqui nesse estado aqui, ó, nessa posição. Está aqui o gás aqui dentro, ó, certo? E ele está aí nesse volume inicial, pressão inicial. Aí, o que é que vai acontecer? Aí ele vai expandir, e aí... Lá no estado final dele, quando fechou um ciclo, bem aqui em cima, ó, certo? O êmbolo vai empurrar, né? Você vai ter uma pressão final com um volume final maior. Um volume final maior. Então, imagine que eu vou ter esse ponto aqui, ó, certo? Quando você junta aqui a pressão final com o volume final. E aí eu vou... E tenho essa transformação, que eu vou representar por essa linha aqui, certo? Que é o que estava lá na figura, lá do livro. Pronto. Então, aqui eu tenho o estado final do gás. Isso foi uma expansão. Veja que a pressão aumentou, certo? E o volume aumentou. Segue o movimento... Aí agora vai fechar um ciclo. O gás volta para a posição inicial. Volta para a posição inicial. Então, eu tenho uma compressão do gás. Então, veja o seguinte. O que é que tem dizendo lá no texto, né? Lá tem dizendo no texto o seguinte, que quando você calcula essa área maior aqui, certo? E você subtrai da área menor, que é essa aqui de baixo, ó. Quando você subtrai essas duas áreas, eu vou chamar de área 1 e vou chamar a área sob o gráfico de área 2, você vai ter o trabalho líquido realizado pelo gás. Ou seja, esse trabalho que foi o de empurrar o êmbolo, ou de empurrar o pistão. Então, esse é o chamado trabalho líquido. Então, ele vai ser igual a essa área aqui, ó. Essa área aqui. Entre as duas linhas. Você pode pensar assim, professor, é muito abstrato isso. Sim, é muito abstrato porque todo gráfico, gente, é uma análise. É uma análise que você faz de alguma situação física. No caso aí, você está fazendo a análise da pressão em relação ao volume de um gás que está sofrendo uma compressão, né? Aliás, uma expansão e uma compressão. Certo?
Ok. Até aí tudo bem, né, gente? Então vamos lá. Continua a análise, ó. Novamente aqui no texto. Então eu já sei, né, como determinar esse trabalho, ou seja, como é que eu faço o cálculo do trabalho realizado pelo gás. Aí vamos lá. Deve-se observar que durante a expansão, o gás absorveu uma quantidade de calor Q1. Opa! Então tem mais uma informação aí. Então, quando o gás se expandiu, é porque ele absorveu uma quantidade de calor. Então, ele foi aquecido, recebeu essa quantidade de calor e se expandiu quando aumentou o volume dele. Então, essa quantidade de calor, a gente vai representar por Q1. Certo, gente? Então, tá aqui, ó. Q1. Então, é a quantidade de calor que o gás recebeu ao se expandir. E cede uma quantidade de calor Q2 na compressão. Ou seja, quando ele retorna, aí ele joga para fora uma quantidade de calor que aí foi chamada de Q2. Certo, gente? Q2. Beleza. Como o sistema no ciclo retorna às condições iniciais, sua energia interna não sofre variações. Aí você vai lembrar lá da primeira lei da termodinâmica, vai aplicar ela aqui, ó, e vai escrever para essa grandeza aqui, a variação da energia interna, você vai escrever zero. Vai escrever zero. A quantidade de calor líquida, ela vai ser dada pela variação entre a quantidade de calor recebida e a quantidade de calor cedida. Ou seja, Q1 menos Q2. Então, quando você substituir aqui na fórmula, você vai encontrar essa diferençazinha aqui, ó, que vai ser igual ao trabalho. Ah, beleza. Então, tem o seguinte, ó. Vamos voltar aqui para o quadro, ó. Então, deixa eu subir aqui. Então, o que que acontece? O que que acontece aqui, ó? Na expansão, certo? O gás recebeu uma quantidade de calor Q1. É o que está lá na figura, né? Isso na expansão. Na compressão, ele cede uma quantidade de calor Q2. Ou seja, ele dissipa uma quantidade de calor Q2. Né? Ele vai ser comprimido e aí ele joga para fora do sistema uma quantidade de calor Q2. Então, quando você usa a primeira lei da termodinâmica, certo? Como é que você escreve a primeira lei da termodinâmica? A variação da quantidade de calor, ela é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então, no caso, como o gás ele volta, né, para o seu estado inicial, então esse termo aqui, ó, o ΔU, a variação da energia interna, ela vai ser igual a zero. Certo? Vai ser igual a zero. Ou seja, há uma compensação de energia aí. Então, você vai ficar assim, ó, com a equação. ΔQ vai ser igual ao trabalho líquido, foi realizado no pistão, mais zero. Certo, gente? Você vai ter isso aí. Então, quando você subtrai a quantidade de calor recebida, que é o ΔQ, né? Menos a quantidade de calor cedida, você vai ter essa igualdadezinha. Ou seja, o trabalho realizado vai ser igual à diferença entre as quantidades de calor absorvida pelo gás e cedida. O que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu só substituí essa grandeza aqui, ó, por Q1 menos Q2, que foi a quantidade de calor recebida menos a quantidade de calor cedida. Certo? Veja a riqueza, gente, a riqueza que tem nessa situação. Certo? A gente, às vezes, faz uma leitura apressada do texto e você não percebe essas coisas. Ou seja, todas as vezes, a dica que eu dou para vocês, gente, todas as vezes, se vocês estiverem estudando física, que aparecerem esses gráficos, né? Aparecerem esses diagramas, vocês sempre tentem recorrer a alguma imagem, alguma situação física. Pensar em alguma coisa prática,
certo? A coisa prática, no caso, que eu pensei aqui, né, foi o motor, né? O motor. Então, essa outra figura, ela mostra isso aqui, ó, que a gente acabou de analisar, de uma forma mais rápida, ó. Então, acompanha aí, ó. Você tem aqui uma compressão, depois uma expansão, novamente uma compressão, e depois uma outra compressão. Isso fecha um ciclo, certo? Beleza. Então, vamos lá. Sabendo dessa história do ciclo, a gente vai para o ciclo de Carnot. Agora sim a gente vai entender essa história do ciclo de Carnot. A gente já entendeu um ciclo, que é esse movimento, né? E agora a gente vai tentar compreender o que é esse ciclo de Carnot. Então, vamos lá. Primeiro, saber a que se refere. Então, veja, o ciclo de Carnot foi descrito e analisado por um jovem engenheiro francês, Sadi Carnot, em 1824. Então, daí o nome, né? Em homenagem a esse físico francês, Sadi Carnot. Inclusive aqui, eu não sei se é aqui no texto, traz alguma outra informação dele. Pronto, tá aqui ele, ó. Sadi Carnot. Só aumentar aqui. Então tá aí, ó, século XVIII, século XIX, físico e engenheiro do exército francês, mais conhecido por seu estudo sobre as condições ideais para a produção de energia mecânica a partir do calor nas máquinas térmicas. A maior contribuição que deixou para a termodinâmica foi sua previsão de que o rendimento de uma máquina ideal depende apenas das temperaturas da fonte quente e da fonte fria, não sendo influenciado pela substância ou vapor ou fluido qualquer que é usado no mecanismo. Então, veja que a sua regra que ele utilizou para calcular o rendimento de uma máquina térmica não depende da substância, do gás, do fluido que está sendo utilizado no dispositivo, gente, certo? Então, isso aqui é válido de forma geral para qualquer máquina que opere de acordo com esse ciclo, né? Que foi batizado de ciclo de Carnot. Então, vamos lá. Em que consiste o ciclo de Carnot? Ele consiste em duas transformações isotérmicas, ou seja, o gás ele sofre uma transformação em que a temperatura dele permanece a mesma. Então, consiste em duas transformações isotérmicas alternadas com duas transformações adiabáticas. E está representado na figura por um gás ideal. Então, tá aqui, gente, ó. O ciclo de Carnot é esse aqui. É o que a gente vê, por exemplo, aqui, ó. Aqui nesse simulador. Então, você tem, ó, uma expansão isotérmica, temperatura permanece constante, uma expansão adiabática, aí depois uma compressão, né, isotérmica, em que a temperatura é constante, e aqui uma compressão adiabática. Então, fecha o ciclo. Então, veja que era como se você tivesse um movimento circular. Começa no ponto, aí faz esse movimento aqui, ó, e volta para aquele ponto, certo? Isso de acordo com as condições do gás. Então, vamos entender aqui, ó, na transformação isotérmica, que é essa primeira aqui, ó, siga seto, ó, de A para B. Então, o gás absorve uma quantidade de calor Q1 enquanto se expande. Esse calor é absorvido de uma fonte a temperatura T1. Ou seja, é absorvido de uma fonte quente, né? Isolando termicamente o sistema, deixamos que ele continue a se expandir. Então, isola termicamente para quê? Para que não haja mudança na temperatura. Então, ele vai seguir essa linhazinha aqui, ó. Veja que essa linha, aqui no gráfico, ó, ela vai ter a mesma temperatura, certo? Para qualquer ponto que você pegar aqui, ó, nessa linha, o gás ele vai ter a mesma temperatura. Certo? Que temperatura é essa? A temperatura da fonte quente, ó, T1. Uma temperatura que é medida em Kelvin, não é em graus Celsius. Então, o sistema não troca valor com a vizinhança, certo? E sua temperatura cai para T2. Então, como ele não troca, como ele está isolado, gente, termicamente, então ele não troca calor com o meio.
Então, como ele não troca calor com o meio, ele vai baixar sua temperatura nessa linha aqui, ó. Veja que nessa linha ele tem uma pressão, certo? Ó, tem uma pressão e tem um valor de volume. Em cada ponto desse, ó, você vai ter um valor de pressão no gráfico, certo? E vai ter um valor de volume para cada pontinho desse aqui, ó. Então, aqui, ó, aqui ele está sendo expandido, porque ele tinha um volume inicial, vai ter um volume final. Então, bem aqui ele se expande, certo? A uma mesma temperatura. Aí depois o que é que acontece? A pressão sobre ele reduz, certo? Ó, vai de uma pressão que está mais alta para uma mais baixa. Só que nessa transformação aqui, ó, o gás, ele não tem tempo para ele trocar calor com o meio. Por isso você diz que ele sofre aí uma transformação adiabática. Certo? É o que está aqui nessa linha BC. Ó. E é o que está sendo dito aqui no texto. Essa transformação adiabática é representada pela curva BC. De C para D, acontece uma compressão isotérmica. Vou voltar bem aqui. De C para D, acontece uma compressão isotérmica. Ó. De C para D, essa outra linha aqui. Ó. De C para D. Veja que é uma compressão, por quê? Porque a pressão está aumentando e o volume do gás está reduzindo. Né? O volume final vai para um volume inicial. Certo? Então, é uma compressão. Também a temperatura é constante. Veja que a temperatura está mais baixa do que estava antes, ó, porque caiu a temperatura e aí nessa transformação de C para D, o gás ele tem a sua temperatura constante, ó, certo? Então aqui ele sofre uma compressão isotérmica, tá aí no texto, certo, gente? E para fechar o ciclo, para chegar ao estado inicial, que é lá no ponto A, certo? Ele cede calor para uma fonte fria, certo, gente? Tá aqui, ó. Ele cede calor para uma fonte fria, que vai estar a uma temperatura T2. Para fechar o ciclo com uma compressão adiabática, de D para A. De D para A. É uma compressão adiabática. Aqui, novamente, nesse trecho, certo? Aqui nesse trecho, ó, ele também não troca calor com meio. Ó, de D para A, o gás ele não tem tempo, né, de trocar calor com meio. Então, você diz que ele sofre uma nova transformação adiabática. Então, é por isso que é dito no texto que o ciclo de Carnot ele é composto por duas transformações isotérmicas alternadas por duas transformações adiabáticas. As transformações adiabáticas, elas estão representadas aqui, ó, no trecho BC e no trecho DA, certo? É lógico, gente, que quando você leva para a prática, isso acontece de uma forma muito rápida, né? Isso acontece de forma muito rápida. Então, veja, gente, que a gente faz essa análise, ela é toda pausada, né? Quer dizer, a gente vai de pouquinho ali, aí tem a compressão, aí depois tem a expansão, aí uma nova compressão, uma nova expansão. Então, isso vai acontecendo em ciclo. Então, traga essa ideia do diagrama para cá, para um pistãozinho desse. Certo? No motor de um automóvel, você vai ter o que é chamado de 4 tempos. Né? Então, você vai ter 4 pistões, né? Então, esses pistões fazendo esses movimentos de subida e descida, compressão e descompressão, né? Então, cada um deles fechando esse ciclo. Só que o que é que acontece? No ciclo de Carnot, gente, o ciclo de Carnot, ele é a expressão, certo? Ele é a expressão do rendimento máximo de qualquer máquina térmica, certo? Então, veja, ó, quando um dispositivo opera segundo o ciclo de Carnot, você vai ter um rendimento máximo para um determinado motor. Então, qual é a regra aqui? Ó? Nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes,
a uma temperatura T1 e T2, né? Lógico, são temperaturas diferentes, uma temperatura maior, uma menor, pode ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas fontes. Ou seja, o ciclo de Carnot corresponde a um rendimento máximo que uma máquina térmica pode alcançar, certo? Aí como é que você faz o cálculo do rendimento? Está aqui a expressão. Ó. O rendimento de uma máquina de Carnot, ele é calculado através dessa formulazinha aqui. Ó. R é igual a 1 menos T2 sobre T1, em que T2 e T1 são as temperaturas em Kelvin da fonte fria e da fonte quente, respectivamente. Então, ó, T2, você vai ter o valor da temperatura da fonte fria, e T1, você vai ter o valor da temperatura da fonte quente, que é aquela fonte que está fornecendo calor para a máquina. Certo? Aí aqui foi dado um exemplo, né? Foi dado um exemplo aqui no texto, para você calcular esse rendimento. Então, imagine uma máquina de Carnot que opera entre duas fontes, uma T1 de 800 Kelvin, né, que é a fonte quente, e uma T2, uma fonte fria de 200 Kelvin. Então, o seu rendimento seria de 75%. Fazendo o cálculo aqui, né? Ou seja, qualquer máquina térmica operando entre 800 Kelvin e 200 e funcionando com um ciclo diferente desse, teria um rendimento inferior a 75%. Ou seja, você nunca que vai calcular uma máquina térmica que, operando essas duas temperaturas, tenha um rendimento maior do que isso aqui, porque isso aqui já é o valor do rendimento máximo que ela pode alcançar, certo? Aí aqui vem um exemplo para testar essa regra aí, né, de Carnot. Depois vocês podem dar uma lida nisso aqui, certo? Faço uma lidazinha nisso aqui depois, ó. O inventor afirma que criou uma máquina que extrai 25 milhões de calorias de uma fonte a temperatura de 400 Kelvin e cede 10 milhões de calorias para uma fonte a 200, realizando um trabalho de 50 milhões de joules. Você investiria dinheiro na fabricação dessa máquina? Então, aqui no cálculo você vai ver o seguinte, que você vai fazer o cálculo e você vai ver lá no final que quando você calcular o rendimento da máquina, ela vai estar dando um valor maior do que o valor que ela poderia alcançar, né, se ela fosse construída de acordo com o ciclo de Carnot. Ou seja, você não vai investir numa máquina dessa, porque ela não vai funcionar, certo? Então, essa é a essência aqui desse exemplo, né, para mostrar para vocês que o ciclo de Carnot, ele é usado para justamente determinar qual que é o rendimento máximo de uma máquina térmica, certo? E que nenhuma máquina que você vá construir, você vai conseguir obter um valor, né, para o rendimento máximo dela, que seja maior que o valor obtido no rendimento funcionando num ciclo de Carnot. Por quê? Porque o ciclo de Carnot já é o valor máximo que uma máquina pode alcançar, certo? Ou seja, como é que eu digo? São as leis da termodinâmica que impedem, né, que você construa algum dispositivo, né, térmico, alguma máquina térmica, algum motor, né, que não obedeça essas leis, porque na prática, na natureza, funciona dessa maneira, certo? Há alguma dúvida até aí, gente? Ficou muito estranha essa análise do que está aqui. O que é que a gente precisa saber? Vamos só recapitular aqui. O que é que a gente precisa saber? Primeiro, entender o que é um ciclo. O ciclo é uma coisa fechada. Você tem uma transformação de um gás que ele está no estado inicial e volta para o estado inicial dele. Você aplica esse diagrama de pressão pelo volume ao movimento de um pistão. Pegue isso sempre como exemplo. O ciclo de Carnot é o ciclo máximo do movimento de um pistão desse, né? O rendimento máximo que, vamos dizer assim, uma máquina que opere com esse ciclo pode alcançar. Como é que esse ciclo ele é constituído? Durante o movimento do pistão, ele é constituído por
duas transformações isotérmicas alternadas por duas transformações adiabáticas do gás, que está sendo comprimido e expandido. O que mais? O que é que você precisa saber para calcular o rendimento? Usar a expressão de Carnot, aquela aqui, ó. R, que é o rendimento, é igual a 1 menos a razão entre os dois valores de temperatura medida em Kelvin. A temperatura da fonte fria dividindo a temperatura da fonte quente. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Deixa eu botar aqui um exemplo. Não é do ciclo de Carnot, mas é daquela tarefa, né? Porque às vezes a gente tem a dificuldade em relação aos cálculos, né? Eu sempre ouço isso de vocês. Eita, professor, o problema é o cálculo, né? Quer dizer, a gente sempre fica confuso com a matemática, né? Então, só para a gente fechar a aula aqui, gente, ó, vamos fazer isso aqui, que não é relacionado com o ciclo de Carnot, mas é uma forma que a gente tem de exercitar essa parte aí do cálculo, né? Já que o rendimento na máquina térmica de Carnot, o cálculo é muito parecido com qualquer outra máquina que não opere de acordo com o ciclo de Carnot, certo? Então, tá aqui um esquema, ó, observe o esquema de uma máquina térmica. Aí aqui é só um esquema, você pode pensar no motor, né? Os pistões do motor, do mesmo jeito. Ou então numa geladeira, num freezer, né? Que faz o processo inverso. Então, observe o esquema de uma máquina térmica qualquer, mostrado na figura abaixo. Então, tá aqui ela. Suponha que uma máquina a vapor, com esse esquema, em cada ciclo, a fonte quente ceda. Então, tá aqui, ó, a fonte quente, que ela vai ceder uma quantidade de calor igual a 100 calorias para essa máquina. E esta realiza um trabalho de 84 joules. Certo? Então, vamos lá. Então, o que você faz aqui? Ó? A primeira coisa que você tem que fazer, gente, é isso aqui, ó. A quantidade de calor que essa máquina recebe. Então, aqui, ó, você vai chamar de Q1. Certo? Q1. Q1 é quanto? Q1 é 100 calorias. Certo? 100 calorias. Então, você tem que recolher o dado do problema. 100 calorias. Olhar para a unidade de medida. Certo? Ó, 100 calorias. Quando ela recebe, aí ela vai realizar um trabalho de 84 joules. 84 joules. Ó, veja que aqui você já tem uma diferença na unidade de medida. Ó, aqui é caloria, aqui é joules. Não é? Beleza, o que mais? Então, o tal, que é o trabalho que a máquina realiza, é 84 joules. Então, vamos lá. Considerando uma caloria igual a 4,2 joules, determine o quê? O rendimento da máquina. Engraçado, não sei se vocês perceberam aqui, ó, mas eu não coloquei a palavrinha aqui, tá vendo? Ó? Ficou incompleta essa questão aqui, ó. Determine o quê, né? Faltou a palavrinha, ó. Determine o rendimento dessa máquina. Certo? Qual é o rendimento dela? Então, ó, você tem a quantidade de calor que ela recebe, você tem o trabalho que ela realiza. Para você calcular o rendimento, gente, ó, aí você tem que pensar na forma. Para você calcular o rendimento, você vai usar essa expressãozinha aqui, ó. O trabalho que a máquina realiza dividindo a quantidade de calor que ela recebe. Isso está no texto de vocês. Certo? Pronto. O próximo passo é você transformar a unidade de medida. Então, lá na questãozinha, lá vem dizendo que uma caloria corresponde a 4,2 joules. Então, o que é mais fácil? É você transformar a caloria para joules ou transformar joules para caloria? O que é que fica mais fácil? Joules para calorias. Joules para calorias. Veja, ó, se você transformar joules para calorias, o que você vai fazer? Você vai ter que pegar 84 e dividir por 4,2, certo? Já para transformar caloria para joules, não. Você multiplica por 4,2. Então, o que é mais fácil? Multiplicar ou dividir? Multiplicar, então. Multiplicar é mais fácil, não? Então, o que você faz? Ó, pega 100 e multiplica por 4,2. Então, 100 calorias corresponde a quantos joules? 100 vezes 4,2 dá 420 joules. Certo? Então, você transformou.
Então, 100 calorias corresponde a 420 joules. Então, perceba, ó, foi o que eu fiz, eu deixei tudo em joules, ó, a quantidade de calor que o sistema recebe e o trabalho que o motor realiza, certo? A máquina térmica realiza. Então, tá tudo em joules. Aí, o que você faz, ó? Joga esses valores aqui na fórmula. Então, o rendimento R dessa máquina vai ser igual ao trabalho, que é 84, dividindo a quantidade de calor em joules que a máquina recebeu. Então, quando você faz essa divisão, você encontra o valor desse rendimento. E quanto que dá 84 dividindo 420? Vamos fazer aqui. 84 dividindo 420. Vamos dividir assim para não perder tempo. 0,2. Então, gente, aqui, ó. 0,2. Aí você olha lá para as alternativas e você vê lá tudo em porcentagem. Gente, 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Isso é a matemática que ensina a gente, né? Aí o que você faz aqui, ó? Para aparecer a porcentagem, você multiplica aqui em cima por 10 e multiplica aqui embaixo por 10. 2 vezes 10 dá 20 e 10 vezes 10 dá 100. 20 sobre 100 é a mesma coisa que 20%. 20%. Então, essa é a resposta lá da questão. Então, você vem aqui, ó, e marca 20%, certo? Como é que eu quero que vocês entendam esse resultado, gente? O que significa isso? Esse rendimento de 20% para essa máquina térmica significa que ela só utiliza 20% da energia que ela recebe. Ela só usa 20% da energia que ela recebe. Ou seja, não é uma máquina muito eficiente. Por quê? Porque não chega nem a metade o valor desse rendimento. Ou seja, ela não rende muito, né? Por quê? Porque, veja, 20% era como se ela pegasse o quê? De cada 100 joules de energia que ela recebe, ela só consegue utilizar 20 joules. Então, eu quero que você entenda isso. Ou seja, melhor do que o resultado certo obtido é você interpretar esse resultado. Então, quando eu falo em rendimento, é justamente isso. Qual é a eficiência dessa máquina? Certo? Quanto que ela rende? Ela rende muito, ela rende pouco? Se ela render pouco, ela não é muito eficiente. Quando eu falo de rendimento por ciclo de Carnot, qual é o significado disso? Significa que a máquina ela consegue ter uma eficiência máxima, ou seja, ela consegue utilizar bem mais, ou o valor máximo de energia que ela recebe. Isso é o ciclo de Carnot que ela obedece, certo? A quarta questão vai no mesmo sentido, ó. Um motor a diesel apresenta um rendimento de 40%. Veja que nessa questão, o rendimento da máquina já foi dado. Esse motor ele tem um rendimento de 40%, realizando em cada ciclo um trabalho de 1.000 joules. Então, nesse ciclo de compressão e descompressão, né, cada pistão realiza um trabalho de 1.000 joules. Ou então, vamos dizer assim, é o ciclo completo, né? Se você pegar os 4 pistões aí. Então, o que você vai calcular? Se calcula em calorias a quantidade de calor que em cada ciclo o motor recebe, ou seja, você vai calcular o valor de Q1. Certo, gente? Você vai calcular o valor de Q1. Então, é o mesmo cálculo. A diferença é porque agora, ó, quando você for usar essa formulazinha aqui, ó, você já vai fazer as substituições daqueles valores lá, né? Ó, você já tem o rendimento da máquina, que é quanto? Ó? É 40%. Então, você escreve assim, ó, 40 sobre 100. Esse é o valor de R. E aí, o trabalho foi quanto? Ó? 1.000 joules, né, que ela recebe, que é o valor de T, ó, em cada ciclo. E vai calcular o valor de Q1.
certo? Então, eu só fiz substituir aqui na fórmula. Então, você cancela o 0, fica 4 sobre 10, que é igual a 1000 joules sobre Q1, certo, gente? Faz extremos e meios, não é assim, não é uma proporção. Então, fica 4 que multiplica Q1. Então, fica 4Q1 igual a 1000 vezes 10, que dá quanto? Dá 10.000. Então, Q1, isolo Q1, né? Então, Q1 vai ser igual a 10.000, que divide quanto? Que divide 4. Então, dessa divisão, você vai ter o valor da quantidade de calor ou o valor da fonte quente, né? Quanto que esse motor recebe de energia da fonte quente. Então, essa divisão vai dar quanto? Ó? 250 joules. 250 joules. Vamos olhar aqui as alternativas. Ó. Nas alternativas, elas estão escritas como? Ó, em calorias. Ou seja, você vai ter que transformar aquele valor para caloria. Certo? Então, deixa eu só conferir aqui para ver se dá aquele valor mesmo, né? Posso ter me enganado aqui. 10.000 dividindo 4. Ah, então é 2.500, né? Então, bem aqui, ó, tem mais um zerozinho aqui, ó. Então, você encontrou um resultado em joules. Aí, o que você faz? Divide esse valor aqui, ó, por 4, lá é quanto mesmo, hein? Lá é 4,2, né? Então, para você achar a resposta em calorias, ó, veja que aqui você vai fazer uma divisão. Divida por 4,2. Então, você vai ter um Q1 igual a quanto? 2.500 dividindo 4,2. Dá 595. Não é? 595 está próximo de quê? Em calorias, né? 600. Tá aqui, ó. 600. Então, essa seria a resposta. 600 calorias. Então, calcula em calorias a quantidade de calor que em cada ciclo o motor recebe da fonte quente. Como esse valor é aproximado, você vai ter uma aproximação aqui também, certo? E aqui a quantidade de calor que o motor rejeita para a fonte fria, ou seja, o valor de Q2. Ah, aí você, professor, como é que calcula Q2? Ora, você usa aquela formulazinha, ó, trabalho é igual a Q1 menos Q2. Aí o trabalho aqui, ó, o valor de T não é 1.000? Então você substitui aqui, ó, 1.000, que é igual a Q1. Vamos fazer assim, ó. Q1, a gente não encontrou em joules esse valor, né? Vamos escrever aqui, ó, 2.500, ó. É o valor de Q1. 2.500. Menos Q2. Pronto, aqui você resolve essa expressãozinha que você vai ter o valor de Q2. Certo? Então, Q2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2.500 menos 1.000. Aí você vai achar uma resposta em joules. Certo, gente? Então, assim, é esse tipo de cálculo que a gente vem fazendo, ou que a gente deveria estar fazendo, né? Nessas nossas atividades. Mas fica aí como exemplo. Beleza, gente? Como a gente se alongou demais, já está aqui no nosso tempo, já 10h30. A gente vai encerrar aqui. Só peço que vocês coloquem o nome, viu, de vocês no chat. Nome, turma. Certo? E se tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa, gente, me pergunte, viu? Professor, não entendi isso aqui. Professor, tem uma tarefa. Pode chamar lá no privado. Professor, tem uma tarefa. É uma questão que eu não entendi, que quando eu puder responder, quando eu puder resolver, eu resolvo para você. Tentar fazer junto, certo? Ok, pessoal, valeu aí. Foi bom a aula, eu gostei.